10 exercícios fáceis para manter sua mente afiada. É normal nos esquecermos das coisas de vez em quando. Perdemos as chaves aqui e ali, ou nos esquecemos onde salvamos determinado arquivo no computador. Mas à medida que envelhecemos, este esquecimento pode piorar, já que a massa cinzenta deteriora no nosso cérebro e a mente perde o foco. E como ainda não encontramos a fonte da juventude, nem podemos fazer os ponteiros do relógio voltarem, é inevitável ter algum desgaste mental. Mas existem algumas coisinhas que você pode fazer para manter seu cérebro jovem pelo máximo de tempo possível. Seu cérebro é como um músculo e ele precisa se exercitar para manter-se forte. Por isso, a gente montou uma lista de exercícios fáceis para deixar a sua mente em plena forma. Pratique estas técnicas todos os dias e você vai ter uma mente afiada em qualquer lugar. E fique por aí até o fim do vídeo, pois temos um bônus super legal sobre como usar todos os seus sentidos de uma só vez. Faça as coisas com a mão que você usa menos. Se você é destro, tente usar a mão esquerda e vice-versa. Use sua mão não dominante para segurar o garfo, mexer no celular ou assinar seu nome em alguma coisa. Só não faça isso quando o documento for muito importante, como um passaporte ou um contrato de empréstimo. Que tal deixar este truque para ser usado ao assinar recibos nos restaurantes e lojas? A ideia é usar o lado menos ativo do seu cérebro. A maioria de nós usa um lado ou o outro para as tarefas do dia a dia. Mas se você misturar tudo, o lado mais fraco vai ser ativado. O hemisfério esquerdo do seu cérebro controla o lado direito do seu corpo, enquanto o direito controla o lado esquerdo. E já que usar uma mão ativa as partes do córtex cerebral responsáveis pelo tato do lado oposto do seu corpo, você vai querer usar os dois lados. Pode ser difícil no começo, mas com o tempo você vai se acostumar. A prática faz a perfeição e em breve ninguém vai conseguir adivinhar qual das suas mãos é a dominante. Uma curiosidade: quem usa as duas mãos de forma igual é chamado de ambidestro. As funções de tato do cérebro destas pessoas é simétrico, ou seja, elas desenvolvem os seus sentidos de forma igual. Muita gente que é ambidestra começou como canhota, mas foi forçada a usar a mão direita quando era criança. Faça as tarefas do dia a dia de olhos fechados. Tem um monte de coisas que você provavelmente faz todo dia no modo automático. Você precisa pensar quando está colocando as roupas na máquina de lavar ou quando as pendura no varal? E quando pega uma caixa de cereal no armário? Aposto que nem precisa olhar quando pega o shampoo ou o sabonete quando está tomando banho. Tem gente que chama isso de memória muscular. Mas o fato é que o seu cérebro processou esses tipos de coisas como informações automáticas, o que lhe permite fazer tudo sem ter que pensar. Agora pense nisso. Você realmente precisa dos seus olhos para fazer todas essas coisas? Tente fazer algumas tarefas do dia a dia de olhos fechados. Tome um banho de olhos fechados ou vá para o outro cômodo da casa sem olhar. Só tome cuidado para não bater o dedinho nas quinas dos móveis, hein? Confie no seu senso de tato e na sua noção de espaço. Eles vão enviar sinais para o seu cérebro que irão ativar áreas dele que você não usa tanto quando está de olhos abertos. Quebre a rotina. Ninguém escapa da rotina, aquela coisa chata que nos exige fazer a mesma coisa todo dia. Você acorda, dá uma olhada no celular, vai ao banheiro, dá comida para o gato, toma café, escova os dentes, toma um banho, se veste ou faz tudo isso em ordens diferentes. A carapuça serviu? Pois é. A novidade é a chave para manter a mente afiada. Desafie o seu cérebro a se adaptar a um novo jeito de fazer as coisas para que você as faça de forma consciente, usando mais ele. Que tal tomar banho antes do café da manhã ou alimentar seu gatinho assim que você acordar? Não precisa complicar, é só mudar o jeito ou a ordem de fazer as coisas. Você pode acrescentar novas atividades à sua rotina, como fazer uma caminhada ou corrida, ler o jornal ao invés de assistir ao noticiário da TV, e daí por diante. Tente enxergar as coisas de um jeito diferente. Nós geralmente olhamos para as coisas de frente, de cima para baixo, de baixo para cima.
Você sabe, do jeito que estamos acostumados a fazer. Mas você já viu uma criança segurando um controle de TV ao contrário ou apontando ele para as cadeiras, geladeira e qualquer outra coisa menos a TV? Ao usar a imaginação, eles ativam passagens do cérebro que os adultos geralmente não usam tanto. E, neste caso, as crianças estão certas. Quando olhamos para objetos comuns de um jeito diferente, isso força o nosso cérebro a reinterpretar os sinais que ele recebe dos nossos olhos. Tente olhar para objetos comuns de cabeça para baixo ou ao contrário. Olhe imagens ou leia os títulos das manchetes de cabeça para baixo. Pendure o seu relógio de cabeça para baixo por alguns dias da semana. Vire o seu relógio e use ele no pulso oposto. Isso vai desafiar o seu cérebro a interpretar novos estímulos. Brinque com moedas quando estiver à toa. Você já ouviu falar em Braille, certo? É um sistema de linguagem escrita em que pontinhos em relevo são usados para representar as letras. Ao tocar e sentir estes pontos, as pessoas que não conseguem enxergar conseguem ler textos. A gente não está dizendo que você tem que aprender Braille ou qualquer coisa do tipo, mas pode usar esta ideia para afiar a sua mente e aprimorar o seu tato. Pegue algumas moedas ou pequenos objetos e brinque com eles quando estiver à toa. Aqui vai uma dica divertida. Coloque moedas de tamanho diferente dentro de um copo e o leve para dentro do carro. E quando estiver parado no sinal vermelho, enfie a mão no copo e sinta as moedas. Veja se consegue saber o valor delas sem olhar. Tente reconhecer outras coisas, só pelo toque também. Diversifique o seu paladar. Você sempre pede a mesma coisa no restaurante ou come as mesmas coisas no café da manhã todos os dias? Então é hora de mudar. E não é só porque existe um monte de comidas ótimas por aí prontas para serem experimentadas. Mentes afiadas experimentam novas experiências, e isso se aplica à comida também. Você está se abrindo por um monte de novas experiências quando experimenta um prato diferente. Para começar, a comida vai ter um cheiro novo e interessante, e o seu cérebro vai trabalhar mais para interpretar os sinais que recebe do seu nariz. Você vai ter que ativar novos receptores sensoriais, abrindo novas passagens neurais nele. A textura dos novos alimentos pode proporcionar novas experiências sensoriais também. Por exemplo, você já comeu sushi, ostras ou polvo? Essas texturas são super diferentes da maioria das coisas que a gente geralmente come no dia a dia. E aí vem o gosto. Suas papilas gustativas podem enviar muitas informações sensoriais para o seu cérebro. E quanto mais coisas novas você experimentar, mais o seu cérebro vai se expandir para processar tudo isso. Tenha o objetivo de pedir alguma coisa diferente a cada vez que você for a um restaurante, mesmo se for aquele lugar em que você come há anos. Prepare pratos novos em casa usando temperos diferentes. Você não precisa fazer as coisas do mesmo jeito sempre. Experimente novas combinações de temperos e ingredientes nos seus pratos preferidos. Leia em voz alta. A leitura é como se fosse um esteroide para o cérebro, e você deve fazer isso sempre para exercitar a sua mente. E não, legendas de filmes e vídeos do YouTube não contam. Se você realmente quer elevar o seu nível de leitura, tente ler em voz alta para si mesmo, ou ainda melhor, para outra pessoa. Além de lhe fazer mergulhar na trama, ler em voz alta exige trabalho extra do seu cérebro para se manter concentrado nos personagens. Sem contar que você vai absorver mais informações do que está lendo, o que faz desta técnica uma ótima forma de estudar. Veja bem, quando lemos em silêncio, tendemos a passar por cima de boa parte do texto, mas ao ler o texto em voz alta, você vai ser forçado a ler cada palavra que está escrita. Em estudos sobre atividade cerebral, 3 regiões do cérebro acendem quando estão ouvindo palavras de um livro. Se você está meio sem jeito de ler para si mesmo em voz alta, é só ouvir um audiolivro enquanto está caminhando ou no trajeto para a escola ou trabalho. Isso não vai desafiar o seu cérebro tanto quanto ler em voz alta, mas ainda assim vai estimulá-lo. Você vai adquirir conhecimento e inspiração, e vai ser divertido à beça. Use recursos de mnemônica. Quem se lembra do
Minha velha, traga meu jantar. Sopa, uvas, nachos, pão. Não? Este é um truque de memória para decorar a ordem dos planetas do nosso sistema solar. A primeira letra de cada palavra é a primeira letra de cada planeta. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno e Plutão. Ah, sim, você também acha que Plutão não é um planeta? Que triste. Mas mesmo assim ainda dá para pedir o jantar. É só tirar o pão e parar nos nachos. Você toca algum instrumento musical? Sim? Então pode ter ouvido a frase Every good boy does fine. Todo bom menino está bem, em português. Esta mnemônica musical nos ajuda a decorar as cifras E, G, B, D e F, que representam as notas da clave de Sol, e a ferramenta de gestão CHA. Ok, você entendeu. As mnemônicas são frases de efeito que nos ajudam a decorar uma informação. Tente criar suas próprias mnemônicas para estimular áreas importantes do seu cérebro e melhorar sua memória ao mesmo tempo. Coma alimentos que são bons para o cérebro. Alguém já te disse para alimentar o seu cérebro? Isso significa comer alimentos que são conhecidos por aumentar a funcionalidade dele. Segundo a antropologista evolucionária doutora Leslie Aiello, o cérebro humano deu um enorme salto adiante na evolução quando a gente começou a preparar carne e inseri-la na nossa dieta, antes que era só de plantas e frutas. Isso não quer dizer que você deve comer bife todo dia, mesmo porque é bem caro e não faz muito bem à saúde. Mas há outras alternativas melhores por aí. Seu cérebro precisa de uma quantidade certa de vitaminas e gorduras para funcionar a pleno vapor. Os alimentos que aumentam a função cerebral são as nozes, o óleo de coco, cúrcuma, mirtilo, brócolis e abacate. Coma os alimentos bons que a natureza lhe oferece e evite os famosos suplementos para o cérebro, já que eles podem não ter o efeito desejado. Seja uma borboleta social. Os seres humanos são animais sociais. É assim que os nossos cérebros se desenvolveram para nos ajudar a cooperar e, assim, sobreviver a um mundo cheio de predadores perigosos. Saia da toca e converse com as pessoas. Sejam amigos e parentes ou até mesmo aquelas que você nunca tinha visto antes. Toda vez que você conversa com alguém, seu cérebro enlouquece enviando e recebendo informações. E você já conhece a velha premissa de que os opostos se atraem? Quanto menos uma pessoa se parece com você, mais o seu cérebro se beneficia dessa interação, pois ele lhe força a considerar novas ideias e pontos de vista. Claro, o contato com pessoas pode ser uma coisa bem cansativa, e você pode não querer interagir com ninguém, mas se sair e socializar, isso pode melhorar sua habilidade cognitiva. Ao invés de usar um caixa automático ou comprar alguma coisa na internet, tente uma pequena conversa com o vendedor, mesmo se o papo for sobre o clima. Isso vai fazer um bem danado não só para o seu cérebro, mas também para o dia a dia da outra pessoa. É muito importante também interagir com os outros pessoalmente. Conversar pela internet parece ser uma ótima forma de interagir, mas a gente perde muita coisa da comunicação. A linguagem corporal, as expressões faciais e a entonação. Tudo isso são pontos desafiadores para o nosso cérebro, que a internet não pode nos proporcionar. Bônus! Use todos os seus sentidos ao mesmo tempo. Seu cérebro trabalha para interpretar os dados de todos os seus sentidos. Então que tal usar todos eles de uma vez só? Exercícios complexos que exigem informações sensoriais múltiplas incluem viajar, cuidar de jardins, artesanato, anotar coisas importantes durante uma reunião, cozinhar, cuidar de crianças e daí por diante. Quanto mais você faz essas coisas, mais informações o seu cérebro absorve e mais habilidade você adquire nestas áreas. Da próxima vez que for ao supermercado, tente usar todos os seus sentidos. Pegue as frutas e legumes e sinta-os. Não tenha vergonha de cheirá-los também. Experimente qualquer produto que esteja sendo oferecido para a degustação, mesmo se não for comprar. Você também pode fazer mais multitarefas sensoriais, como ouvir um audiolivro enquanto cozinha, por exemplo. E você, já fez alguma coisa destas atividades que estimulam o cérebro? Qual delas vai experimentar hoje? Conte pra gente nos comentários aí embaixo.
E não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e clicar em inscrever para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau!